E vamos agora para a nossa terceira mesa redonda, que tem como tema a Folia do Divino e a Folia de Reis, história, memória e prática nos dias de hoje. E para mediar essa mesa, temos o prazer de chamar Darlan Lira, que é representante da Subsecretaria da Cultura de Saquarema, técnico em produção cultural pela Universidade Federal de Viçosa, graduando em História pela Universidade Federal Fluminense e graduando em Psicologia pela Unila Salle, e atua na área cultural desde 2015, apesar da pouca idade, 22 anos, com esse currículo extenso e maravilhoso. E como legítimos representantes da Folia de Saquarema, temos a honra de chamar o senhor Manuel Jorge Florencio, que atua nessa festividade há aproximadamente 40 anos, sendo que essa folia já existe em Saquarema desde 1769, ou seja, 254 anos. Chamaremos também para compor a mesa a nova geração da Folia do Divino, o jovem Éric de Figueiredo Florencio, filho do senhor Manuel Jorge, que desde os 5 anos de idade participa cantando na Folia do Divino. Também teríamos aqui a senhora Ana Maria Roque, filha do senhor Eudilson, mais conhecido como Mestre Boca de Velho, fundador da Folia de Reis, Estrela do Amanhã, de Sampaio Correia. Infelizmente, ela teve um contratempo pessoal, não pôde participar, mas será muito bem representada pelo nosso ilustre mediador da mesa, que também é um conhecedor da Folia de Reis, Darlan Lira, e irá representá-la muito bem nesse momento, tenho certeza. Gente, a palavra está com vocês. Obrigada. Boa tarde, gente. Tem que ficar sentado? Eu quero ficar em pé. Pode ficar. Eu não consigo falar sentado. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar, né, vocês pela organização, pelo convite, né? E queria também, estou muito feliz em ver muitos artistas, o Tadeu, estou vendo a Carol, estou vendo muitos artistas aqui que fazem parte da nossa cultura, são agentes no município, a Isa faz parte do nosso comitê de gestão da lei pelo Gustavo. Muito importante ver a juventude atenta a esse tipo de tema. A ideia que a gente traz nessa mesa aqui, e o Jorginho trabalha com a gente na cultura, e eu acho que ele é o ponto central hoje dessa conversa, porque é uma pessoa que está viva e que está fomentando a folia, já que a Folia de Reis, infelizmente, já não teve continuidade, e ver você, eu quero que vocês saiam daqui interessados em trabalhar no currículo de vocês, futuramente, essa temática, ou então uma temática cultural, como vocês tiveram desde de manhã aqui. Porque eu posso dizer pela minha própria experiência, né, como estudante de História da UF, e agora de Psicologia da La Salle, e todas as outras formações de formação continuada, que eu me descobri, eu devo muito à cultura, e não é ao órgão cultura, é aos agentes. Eu fico emocionado. Aos agentes culturais, porque eu me entendia por muito tempo como incompreendido no mundo, e depois eu me senti pertencente a um grupo, e esse grupo é o grupo que vocês fazem parte. Então eu faço parte do time de vocês, saibam disso. E é um prazer para mim, lógico, estar numa gestão que cuida dessa parte, porque aí eu tenho a experiência também de cuidar de pessoas como eu. Então eu quero que vocês saiam daqui realmente tocados pelo valor que se tem das folias para Saquarema, esse patrimônio que a gente tem, e que vocês saiam daqui, gente, vocês vão entender a importância que o Jorginho tem para as folias. Porque se a do Divino não morreu ainda, é graças a ele. E a cultura é sempre um ato de resistência. Porque o tempo todo não é nem uma questão política, uma questão histórica. A história tende a apagar a cultura do mundo. Então é preciso o tempo todo que vocês estejam reforçando a valorização desse tipo de manifestação. Tá? Então é basicamente essas minhas palavras que eu tenho iniciado para a gente começar o debate. Não vai falar em microfone, perigoso. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Já falaram o meu nome, não é isso? Não preciso mais me apresentar, não é isso? Vou falar um pouquinho sobre, né, a Festa do Divino,
a festa do Divino Espírito Santo, né? Acho que a maioria são jovens, acho que ele ainda não conhece, algumas pode ser que conheça. O dia de Pentecoste é celebrado por católicos pelo mundo inteiro 50 dias após a Páscoa. É uma festa móvel, ela não tem uma data fixa, tá? A festa do Divino, ela é misturada com religiosidade e cultural. É um evento, é uma festa da cultura também. 50 dias após a Páscoa. A festa de Pentecoste, ou do Divino Espírito Santo, como também é chamado em muitos lugares, vem celebrar a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria Santíssima. A festa do Divino tem suas origens em Portugal. A rainha Isabel, ela deu início a essa festa do Divino para construir uma igreja do Divino Espírito Santo. Então, lá ela criou essa tradição, que é a bandeira do Divino, para visitar as casas, angariar fundos para aquele que for arrecadado se tornar em alimentos para as pessoas carentes, né? Então, por isso que foi criada em Portugal, mas é celebrada pelo mundo e no Brasil, com suas várias formas regionais. Em Saquarema, ela foi introduzida pelo vigário Padre Antônio Moreira no ano de 1769, ficando esta a primeira na responsabilidade de ser realizada pelo fazendeiro senhor Tomás Coutrinho de Carvalho, no qual idealizou a obra do coreto. Eu não sei se vocês conhecem o coreto que tem lá no centro de Saquarema. Aquele coreto ele é denominado Império do Divino, é onde se concentra todos os festejos do Divino Espírito Santo. E fez também a doação dos primeiros objetos litúrgicos para compor a festa. O restante dos objetos que ainda faltavam para compor a festa foi doado alguns anos depois pelo coronel José Pereira dos Santos, o Barão de Saquarema. Tendo então 253 anos de existência a festa do Divino Espírito Santo de Saquarema. As festividades têm início após a Semana Santa, tendo o levantamento do mastro, onde é erguido lá na colina da Matriz, Nossa Senhora de Nazaré, com a saída da folia do Divino, com a visita das casas, né? A bandeira, a gente vai passar, né, os vídeos, não é isso? Eu vou explicar um pouquinho para eles. Isso, olha lá, o coreto, desculpa, nem vi. Está vendo ali? Aquele ali é o coreto, onde ele prepara ele para os festejos do Divino Espírito Santo. Aquele coreto ali foi construído no ano de 1769. Ou seja, o coreto ele é mais antigo do que a própria igreja de Nossa Senhora de Nazaré, aquele templo grande, né? A capela de Nossa Senhora ela foi construída no ano de 1630, né? Depois que aumentaram o templo. Então, e a bandeira do Divino, tem alguma foto aí da bandeira, tá vendo? Ela visita as casas. 50 dias, né? Ela fica visitando as casas dos devotos, justamente para quê? Para angariar fundos para realizar a festa do Divino. Está vendo ali os folhões? Então, tem o grupo de tocadores, né? Que tem essas dificuldades, como o Darlan falou, que hoje não temos mais a Folia de Reis, devido à situação financeira, né? Porque as pessoas trabalham, hoje depende, né, de trabalhar, e nem todos os patrões liberam para seguir essa tradição. Olha, falta essa foto aí. Essa foto aí é uma folia de 1974, 75. Era um grupo de tocadores. Você pode observar que entre os folhões tem um cabrito. Essa é a bandeira, quando visita as casas, né? Sempre tem um devoto que oferece as criações, cabrito, galinha, leitão, bezerro, muitas coisas. E o primeiro cabrito, ele acompanha a bandeira. Quando recebe o primeiro cabrito, os folhões, né, o proprietário da casa, faz a doação, segura o cabrito ao lado da bandeira, junto com a bandeira, né, e os folhões cantam. Após a cantoria, é amarrado uma fita
que você vê que depois eu vou mostrar para vocês a bandeira, ela tem um monte de fitas. Muitas pessoas que pedem essa fita, né, para guardar, alunos também, às vezes, né, pedem para colocar no caderno. Então, ali, amarra no pescoço do cabrito e depois solta o cabrito. Ele acompanha onde a bandeira for, o cabrito segue. Dali ele não sai. Só sai se, tipo, exemplo, após a festa, no dia da festa, que ele vai para o leilão, aí as pessoas arrematam e dali faz criação, e no ano seguinte é um novo cabrito. Aquilo ali é a bênção da... Eu posso levantar, não posso? Isso. Então, isso aqui é a cerimônia da bênção da mesa. Isso aqui é do dia da festa, né, que também tem essa tradição, que é a única que tem a única cidade que mantém essa tradição, que é a bênção da mesa, onde é utilizada a farinha como elemento. Saquarema é a única que mantém viva essa tradição. É a bênção da mesa que acontece no dia da festa do Divino. Essa pombinha aqui, ó, essa aqui faz parte da doação, que é uma pombinha de prata, também do ano de 1769, que foi feita a doação. Então, isso aqui são o pão e o vinho, como representa a ceia de Cristo, né? Que também pertence à mesa, e tem um grupo de foliões. A pombinha de prata, você vê essa foto que maneira. Esse aqui é o imperador, que a festa do Divino era toda voltada pelo rei, né? O rei Dionísio de Portugal. Então, tem o imperador e a guarda de honra. Depois vai aparecer a coroa. Também você vê que tem tudo a ver com o Império, no período da época do Império. Também é o pequeno imperador. Esse foi desse ano, do ano de 2023, essa festa, né? Esse aqui é o casal de festeiro, quando é eleito o casal de festeiro e é anunciado na missa, né? Que acontece a missa de Pentecostes na Igreja Matriz Nossa Senhora de Nazaré. Então, quando é eleito, eles ficam responsáveis para trabalhar em prol da festa do Divino. O pequeno imperador. Esse aqui, você tem como voltar um pouquinho só para explicar? Esse aqui é o cetro, também, que da época do Império tinha um cetro, tem a coroa. Então, é o cetro que o imperador ele conduz junto. A guarda de honra. Esse aqui é o resplendor. Pode voltar. O resplendor do Divino, onde tem o casal, né? O casal jovem que conduz o resplendor. A bandeira, que essa aqui é uma réplica da bandeira do Divino. E o quadro onde tem o estandarte, é composto com estandarte. Atrás vem o imperador e a guarda de honra. Atrás da guarda do imperador e a guarda de honra vem a bandeira de gala e a coroa, com um casal de festeiro. Vem o pároco, nosso pároco, e atrás vem a folia também com outra bandeira, essa bandeira tradicional que visita as casas. Da mesa, benção da mesa. Deixa eu ver outras que ainda não expliquei. Esse aqui é um novo casal, foi eleito agora para o ano de 2024, que é a Marina e o Renan. É casal jovens, né? Mas já tendo a responsabilidade de realizar a festa do Divino em 2024. E as meninas com as bandeiras. Cada bandeira daquela ali representa um dom, o dom do Espírito Santo, que são os 7 dons, né? Sendo que o resplendor traz o primeiro dom do Espírito Santo. Já falei sobre Essa é a descida da procissão. Ela sobe, aí, após a missa, aí desce a procissão, aí no centro de Saquarema, ela se concentra ali, a gente realiza a bênção da mesa, ali é servido, né, um almoço para todas as pessoas que estão ali na praça, é 0800. Tudo, né, graças à doação das pessoas, que através da bandeira visitando as casas e fazem as doações.
Esse aqui é o mastro. Deixa eu só mostrar um pouquinho do mastro. Essa aí. Tá vendo? Então, 15 dias antes acontece a procissão do mastro. Ele é erguido na igreja matriz, anunciando que a bandeira do divino vai começar a visitar o primeiro distrito. Ela começa a visitar no centro de Saquarema e os bairros vizinhos, que ela é erguida lá 15 dias antes a festa de Pentecostes. A procissão do mastro. Esse é um momento que é erguido aqui na igreja, na colina da matriz, né? Levanta o mastro que tem um quadro que de um lado é a coroa e o outro é a pombinha do divino. Esse é o momento da subida, na chegada da procissão da igreja. Essa aqui é a cerimônia da bênção da mesa na casa do devoto, que a maioria dos devotos ele oferece o banquete, né? Que é o jantar, almoço, e após, para os foliões, que às vezes fazem promessas, e após o almoço ou o jantar, é realizada a bênção da mesa, em forma de agradecimento e pedir, né? Para que nunca falte o pão, o alimento para aquela família. A procissão caminhando pela rua do centro, a procissão subindo na igreja matriz. Essas aqui são as cozinheiras, as pessoas responsáveis para fazer o almoço para ser distribuído para as pessoas, para os devotos que estão ali na festa. Aí, esse momento, a gente sempre vai lá, onde estão preparando aquele almoço, a gente leva a bandeira e cantam para eles também, né? Elas ficam felizes da vida. É um momento ali no centro de Saquarema, visitando as casas. Acabou, né? Agora são os vídeos, né? Também tem uns vídeos também que com cantoria, o canto na realidade são toadas, né? São toadas, são várias toadas e com versos de improviso. Você vê que há uma diferença, se vocês observarem, tem a Folia de Reis, ela é um pouco diferente. O canto da Folia de Reis é diferente do canto da Folia do Divino. Bom. Então, eu vou falar um pouco, eu não trouxe fotos, mas se quiser passar, eu vou falando também. Eu vou representar então a filha do Banco de Velho, mas eu vou trazer um pouco do aspecto histórico, né, das folias. E assim, olha, vocês vão ter duas narrativas aqui, gente. A narrativa dele é de uma pessoa que comanda essa folia. E aí você vê quando eu volto para a importância que ele tem como pessoa. Não morreu porque ele perseverou junto com a galera que acredita nisso. Tá? Então, assim, e eu vou trazer uma narrativa de um olhar como se fosse assim, de fora, para entender a importância do que tem. Então, assim, da Folia de Reis. Porque ele falou muito bem da Folia do Divino. A Folia, gente, vocês podem perceber o seguinte, que a Folia do Divino e a Folia de Reis, ela vem para representar, né, algo que veio com a colonização. Então, nada mais é do que uma representação, tá, dos cortejos que aconteciam na época do Brasil colonial. E aí a gente para pensar o seguinte, como a história se modificou. Se você parar para pegar o passado, onde essa cultura, essa manifestação religiosa e cultural era utilizada para catequização, passou a hoje ser usada por motivo de orgulho. E o Boca de Velho era um homem negro. Então é muito importante vocês entenderem também como que é colocado, inserido, né, as diversas etnias dentro de uma manifestação como essa. Né? Então a Folia de Reis, assim como a Folia do Divino, ela vem para fazer essa representação, né? E aí, qual é o boom da Folia de Reis? Da década de 30, da década de 70, porque a Folia de Reis é tradicional de Sampaio Correia, entre os funcionários da usina, antiga usina. E aí, outro aspecto que vocês têm que se atentar. Como os funcionários, né, e assim, os donos, né, Durval, como eles valorizavam
as folias para os próprios funcionários. Eles entendiam a importância que a folia tinha para manter aqueles funcionários satisfeitos também. Eles entendiam aquilo como um ato de fé e religiosidade. Eles entendiam aquilo como um ato de valorização cultural, né? Então, a Folia de Reis, ela tem até a década de 70, de 60, 70, esse boom. Mas aí, em 80, vem um padre para cá, e como a Folia de Reis tem a imagem de um palhaço, esse palhaço foi endemonizado. E aí passa-se a ver uma perseguição para que já começaram a deturpar o olhar sobre a Folia de Reis. E aí vem de novo, como as narrativas contadas várias vezes de maneira errada podem ser pegas para si como verdade, né? E aí você tem essa endemonização da folia, ela acaba se perdendo, né? Os foliões vão envelhecendo. Aí esse é o mestre Boca de Velho. E se você reparar, a Folia de Reis as indumentárias, é muito parecida com os carnavais do centro do Rio de Janeiro, da década de 60 e de 70. Muito parecido. E por isso que os nomes são foliões também. Não deixa de ser algo que tem uma certa ligação. E se você parar a pensar, como isso aqui era visto, hoje ainda é visto como uma manifestação religiosa para muitos, mas na atualidade, na contemporaneidade, é visto como uma manifestação cultural. E essa manifestação cultural, ela é vista também, antes era visto assim, como ela é vista como uma questão religiosa, o carnaval, que vem logo depois, ele não era visto, os foliões não participavam desse carnaval. O mestre Boca de Velho, ele era completamente diferente. Inclusive, ele foi um dos melhores organizadores de carnaval de Saquarema. Porque, com essa experiência que ele tem, ele fazia também o carnaval que vinha logo depois, no mês de fevereiro e março. Então, assim, hoje a Folia de Reis morreu. Morreu não porque não faltou força de vontade, mas porque essa cultura ela não foi cultivada. E aí é onde eu volto para o Jorginho. Se ele não cultiva essa cultura vai morrer. Porque se ele passou para o filho dele vai passar para os seus filhos e assim sucessivamente. Então, é claro que a gente precisa sim de uma valorização, um trabalho de valorização, mas a valorização não pode só partir do poder público que somos nós. Eu falo como poder público. Não pode partir só de nós. Porque quando o Jorginho vai nas casas, né, para ter essa receptividade, as pessoas precisam primeiro saber do que se trata, entender a importância de colaborar, de valorizar, para que isso não morra. Então é muito importante vocês entenderem isso. E aí o mestre Boca de Velho tem um papel fundamental nisso, porque ele não se deixou abater, tentou o máximo que pôde para que a folia não morresse, mas realmente ele foi vencido pelo tempo. E é o que eu volto a dizer, o tempo tende a apagar. Nós jovens, eu me incluo, a gente tende cada vez mais a entender algo que é da nossa ancestralidade, do nosso passado, como algo monótono e chato. E aí ele fica no esquecimento. Só que a gente tem que entender que o passado de qualquer sociedade faz parte da sua identidade. Um exemplo muito claro de Saquarema é que até hoje a festa de Nossa Senhora de Nazaré, ela acontece. Então, vocês precisam ter noção da importância que as folias têm. Isso, aí a proposição que eu deixo, né, é muito em cima do que vocês, a partir de agora, vão trabalhar sobre as folias. Entende? Porque o Jorginho está deixando para o seu filho, mas um dia ele vai partir. E o que ele sabe vai com ele. A totalidade do que ele tem vai com ele. Qual é a produção que vocês vão fazer disso? É um audiovisual? É um audiobook? É lançamento de um livro? E aí, eu estava aqui lendo o livro, repassando tudo que eu aprendi, eu deixo aqui meus parabéns a Dulce Tupi, que escreveu esse livro, foi contemplado pela Lei Aldir Blanc de 2020, né? Foi financiado pela Secretaria de Cultura na época,
para lançar esse livro que eu vou doar para a FATEC, tá? Aqui tem milhares de fotos sobre as folias, e aí o nome é Folia de Saquarema, 2 aspectos da cultura, né, de Saquarema. E aí eu parabenizo ela por isso, né? Ela não pôde estar aqui por motivo de saúde, mas eu liguei para ela agora há pouco, disse para ela que ia representá-la muito bem, porque é esse tipo de coisa aqui que não deixa essa cultura morrer. É esse tipo de coisa aqui. É o que fica, é o legado que se deixa. As folias são patrimônio desde 2009, né? Aqui em Saquarema. E aí, como patrimônio, ele é valorizado e o porquê que ele é valorizado. Se a festa de Nossa Senhora de Nazaré tem a aderência que se tem, é graças a um trabalho de tradição. Então, o que acontece? A paróquia força o tempo todo, quando eu digo força, trabalha o tempo todo a importância dessa manifestação. E aí é a proposição que a gente tem que fazer para nós mesmos. Qual é o nosso papel como fortalecedores desse tipo de cultura, desse tipo de ancestralidade, né? Então, assim, a folia, ela nada mais é do que uma das partes da identidade que Saquarema tem. E a gente não pode deixar morrer porque o mestre Boca de Velho, lá em 1900, lá em 2000, morreu e aí acabou. Fica por aí. Dá para resgatar, gente. Dá para vocês resgatarem, dá para vocês fazerem um trabalho. É isso que o historiador faz. Ele resgata a história, né? E assim, eu proponho aqui também a FATEC, em parceria com a cultura, a gente fazer uma oficina das indumentárias, uma oficina de cânticos. Sabe, assim, eu acho que a gente tem que o tempo todo buscar artefatos que atraiam a juventude para entender a importância disso e que, ao mesmo tempo, a gente trabalhe essa valorização o tempo todo. Porque achar que fazer uma oficina, um encontro, que isso vai salvaguardar, eu posso dizer, tenho certeza, que ele está muito honrado de estar aqui. Mas quando chegar perto das folias, ele vai se sentir impotente. Porque o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Vocês vão estar junto nesse encontro? Eu espero que sim. Para dar força. Para entender que o recado chegou até vocês. E que vocês entenderam a importância disso. Então, assim, eu basicamente estou falando tudo isso com base no que a Dulce escreveu, tá? Eu acho que a gente tem que valorizar muitos escritores da nossa cidade. O primeiro porque ela é uma jornalista muito, muito competente. E segundo que nós temos que parar de importar informações sobre a nossa cidade. Isso daqui é um patrimônio vivo. Os artistas que estão aqui, a forma na qual a Carol faz a arte dela, o Tadeu faz, isso é único deles. Se isso morrer, a cultura morre. E se a cultura morre, a identidade também morre. E sem identidade nós não somos nada. Então é basicamente isso, sobre a Folia de Reis. E aí a pergunta que eu faço pro Jorginho qual é a dificuldade que você tem quanto ao público, a aderência do público com as folias? Porque você tem um público que é devoto, tá ali com você, mas você, por exemplo, você não tem tão forte a presença da juventude. O que você acha qual é o impeditivo? O que você acha que é o problema? Então, Dharma, para fazer um complemento aqui na sua fala, a questão do Boca de Velho, né? A folia é o seguinte, vai herdando, né? O Boca de Velho, ele herdou do mestre André. Eu conheci o mestre André, que era o puxador da Folia de Reis. E o mestre André faleceu e o Boca de Velho assumiu. Então, a dificuldade, né? Essa questão, né? É do interesse dos jovens, porque a Folia do Divino é um grupo de tocadores. A gente tinha o violino, que é a Rebeca, né? A gente usava a Rebeca, hoje já não tem mais, não tem um tocador de Rebeca. E hoje também é muito usado o violino, né? Então, o que acontece? E as crianças, os meninos, você pode reparar que hoje ela tá composta por mulheres. Por que mulheres?
Porque as mulheres, a idade dela, não vai impedir de cantar. Pode estar com 50, 60 anos, ela vai conseguir fazer voz. E cada grupo ali, as duas de frente, ela tem um ritmo de voz. O mestre, que é o puxador dos versos, né? Puxa a toada, faz os versos, e o tamboeiro também. E o violino, mesmo só no toque. Então, o que acontece? E os meninos, chegavam na idade de... Ele começava com uns 9, 10 anos, a idade de 15 anos, a voz já vai mudando, já vai pegando uma voz, né, mais grossa, de homem, aí já não consegue mais cantar de frente. Aí, no caso, ele tem que aprender outra coisa na folia para continuar. Ou um tambor, bater um tambor, ou puxar os versos, que é um pouquinho difícil. Eu acompanho a Folia do Divino há 40 anos, mas é meio complicado, não é fácil não. Então, a gente vai tentando, né, ver se a gente consegue. E os meninos, então, têm que fazer isso. A dificuldade hoje grande é essa. Né? Até mesmo para a gente, às vezes, como o Darlan estava falando, para a gente manter viva essa tradição, não é fácil. Hoje as coisas mudaram muito, né? Porque antes as pessoas se dedicavam muito, o trabalho era na roça. Hoje não. Hoje está no mercado de trabalho. E os patrões, muito difícil liberar, até mesmo, eu lembro quando criança, quando eu comecei a participar da bandeira, quando chegava o período, que hoje anda 50 dias, mas quando eu comecei, começava antes do carnaval. Eram 4 meses, 3, 4 meses, visitando todo o município de Saquarema. A gente ia para a folia, só voltava para casa aos finais de semana. Lá mesmo a gente ficava nas casas das pessoas. Então, e o mestre da folia ia na escola pedir a liberação daquele aluno. E a diretora liberava. Hoje já é difícil, não consegue. Entendeu? Então, você vê as dificuldades para a gente manter essa tradição. Então, assim, você consegue ouvir da pessoa, né, que trabalha com isso, entender a dificuldade da aderência da juventude, né? E aí, eu volto a parabenizar também ao trabalho que vocês estão fazendo aqui, né? Que é, porque, ainda que vocês tenham chegado aqui sem proposição nenhuma sobre essa conversa, eu creio que vocês vão sair daqui com uma proposição sobre isso. E é isso que a cultura tende a fazer. Né? A gente acha que não se impacta com as culturas que nós temos, as culturas nacionais. A gente se impacta sim. Você acha que você olhar uma dança típica indígena, dos povos originários, e você olhar uma dança típica africana, aquilo te impacta, é aquilo que você acha incrível. Eu Folia do Divino há uns 12 anos já. Meu pai me levou desde pequeno para conhecer, e de lá eu fui gostando, me apaixonando cada vez mais pela essa tradição, que é muito desvalorizada no nosso município. E hoje, poucos lugares têm essa tradição. Outros lugares não existe mais essa dança na mesa, como foi passado. Só existe os versos de improviso, que os mestres puxam, mas é totalmente diferente da nossa de hoje em dia. Não só eu que participo como jovem, tem mais uma jovem que se encantou também pela folia. Ela veio me perguntar como é que era, como é que são as responsabilidades, e também tudo que se tem responsabilidade. Eu expliquei um pouco a ela, expliquei as responsabilidades, e ela hoje participa com a gente. Mas como meu pai havia mencionado, algo que vem pode ser que ela não consiga participar por conta de trabalho e o patrão não conseguir liberar ela. Por isso que muitas das vezes morre. Muitas das vezes morre por conta disso, do patrão ou da escola mesmo não liberar. Eu, na época que estudava no município, fiz um trabalho decorrente à Folia do Divino para poder mostrar um pouco sobre o que é, sobre como é que é legal, como é que é apaixonante essa folia. Ela não é só religiosa, ela é cultural, faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa cidade. Não podemos obrigar aos jovens a estar juntos, mas a gente transmite essas mensagens para eles poderem ver como é que é apaixonante estar na folia.
como é que é bom. E se interessarem cada vez mais, quem sabe um dia não buscarem, não procurarem a gente para poderem seguir, para poderem dar continuidade cada vez mais para essa folia. Eu vou pedir para tocar o cântico do Boca de Velho. Canta pra gente Não. aí, gente. Da Folia do Divino. Vocês podem colocar para poder passar, por Dá favor? uma palhinha aí, gente. Tem vídeo ali. Enquanto eles colocam, é interessante, né? Pode, solta aí, por favor. Esse é o momento que está saindo a procissão da igreja, mas de repente tem um canto lá que os foliões são o último a sair, tá lá dentro da igreja cantando. Enquanto eles colocam, é interessante você ver, né, essa questão do que ele falou, né, do encantamento. E isso é pertencimento, né? Ele se sente pertencente àquele grupo. E como ele tenta trazer mais pessoas. E isso a gente vai falar muito na nossa vida, né? Por exemplo, povos pretos, que começam automaticamente a se sentir pertencente àquele grupo. Então, assim, você pode usar vários exemplos disso, né? De como você pode pertencer àquele grupo e se sentir abraçado, né? Ainda que ele não tenha todo o seu métier de amigos com ele, ele se sente abraçado ainda assim, né? Então, como é importante. Então, esse vídeo aí é numa casa de uma devota do Divino, lá na comunidade do Jardim, né? Onde as pessoas recebem a bandeira, ela benze a casa e depois entram os foliões para cantar, né? Tem pessoas que gostam de ouvir a cantoria, outras se emocionam, então pedem nem que cante, né? Mas esse verso é saudando as imagens. Aí fala do sagrado do coração. A misericórdia eu vos peço, né? Vocês podem observar, né? Acabou, né? O mestre fala os versos, deixa eu explicar. Então, o mestre fala os versos, né, em cantoria, e a gente repete. Só porque às vezes dificulta um pouquinho a letra, né, de entender a letra, porque os foliões têm que cantar à altura do instrumento. Então, o instrumento puxa muito. A gente não tem um microfone, a gente, né? Então, a cantoria já fica mais puxada, por isso às vezes embola um pouco a letra. Mas se observar, é a mesma coisa, é só repetir o que o mestre fala, a cantoria. E essa toada é a toada. E essa toada é a toada Ceia de Cristo. Tem toada Ceia de Cristo, tem Jesus Maria, tem Correnteza, Taipu, Toada da Terra. O vídeo é pequeno.
também fica eu pensei aqui agora, né? Eu sou meio... uma proposição, né? A dor hoje da folia do divino, então, é a presença, né? Do pessoal, do mercado de trabalho permitir essa presença. E aí a gente tem aqui, né, a representatividade do povo pelo poder legislativo, e a gente propôs para eles, sai da FATEC, entre os alunos, uma proposição de lei que permita que seja feriado em Saquarema. Sabe, assim, pensar em alguma coisa para que consiga, ao menos, né, inserir novamente essas pessoas na manifestação do que elas querem participar, né? É o querer, né? Então, é muito comum você ver, eu gostaria muito de fazer parte dessa cultura, dessa manifestação, mas eu não posso. Isso é muito perigoso, né? Porque, como eu falei, faz parte da nossa identidade. E não trabalhar a identidade da gente é muito complicado, porque você se desconhece em vários caminhos. E aí você desemboca esse seu desconhecimento em outros caminhos, que podem ser prejudiciais a você. Faltam ainda 20 minutos, né? Posso falar mais? Eu ia perguntar isso agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sobre as folias, sobre o patrimônio, sobre alguma coisa sobre a... Ai, meu amor, pego ônibus com ela todo dia. Oi, bom dia. Quer dizer, boa tarde. Estou meio perdida aqui no fuso horário. Meu nome é Raquel. Você já me conhece, nem preciso me apresentar para você. Mas eu queria perguntar, que você falou que é interessante para a gente, que é jovem que a gente está escutando, né? No caso, eu não sou aluna da FATEC, mas aos jovens que estão aqui, para a gente se envolver nas folias, eu queria perguntar como que a gente pode fazer isso na prática. Tipo, quando estiver se aproximando da data, a quem a gente recorrer, como que, eu fazendo tal curso, tal especialização, como essa minha especialização pode ajudar na folia. Queria perguntar isso. Foi interessante, gostei. Então, olha só, a pessoa quando se interessa, né, vem procurar os foliões. Tipo, por exemplo, é o período que a gente dá início, do giro da bandeira, se chama giro, né? Visita da bandeira, peregrinação. Então, ali começa a cantoria, porque a gente não para ensaiar. A gente ensaia na rua, nas casas das pessoas. A gente começa a cantar nas casas. Ali a gente dá a explicação, porque quando a pessoa quer iniciar, ela sempre entra no meio, né? Tem as duas meninas de frente, batendo um triângulo e o pandeiro, ela vai ficar no meio e vai ficar explicando, né? Olha, a toada é essa, mas preste atenção, ela vai pedir para que você preste atenção, né? Caso se você houver interesse, preste atenção nos versos e preste atenção no ritmo. Aos pouquinhos, é aquilo, você praticar, praticando você pega, não é difícil. É que eu expliquei agora aqui, quando teve o vídeo ali da cantoria, que os versos, né, eles são um pouco puxados devido aos instrumentos. Então, se você não prestar... É a mesma coisa quando lança uma música nova. Se você não prestar atenção na letra da música, você não consegue pegar o ritmo dela e cantar. E a mesma coisa é a folia do divino. Então, tem que prestar atenção no ritmo e nos versos que está falando ali para você acompanhar. Não é difícil, mas se houver interesse, com certeza vai ser um maior prazer, né, os jovens participar. E a gente tem que passar para os jovens, dar continuidade. Bom? Eu vou complementar a sua pergunta também, que assim, hoje o produtor foi lá fazer uma pergunta, assim como as alunas foram lá me perguntar, e aí na mesma hora de chama Darlan, lá na cultura, né? Assim, eu não conheço todos os agentes, não conheço todos os responsáveis pelos movimentos, mas eu conheço boa parte. Então, assim, se vocês aparecerem nessa subsecretaria de cultura, vocês podem ter certeza que eu vou encaminhar o número de alguém, que eu vou passar para alguém que entenda daquilo, que possa ajudar você também. Só essa semana, dia 31, na Estácio, já passei 4 contatos para fazer um encontro lá na Estácio, né, das manifestações culturais de Saquarema. Então, assim, esse contato mesmo, essa troca. Aí a Isa quer fazer uma pergunta. Boa tarde, meu nome é Isa Paz, eu sou da Associação Empresarial e Turística da cidade de Saquarema.
Nós mesmos, enquanto população eleitora, podemos fazer um projeto de lei e encaminhar para a Câmara dos Vereadores. Tem que ter um percentual de acordo com o quantitativo de eleitor do município. Então, seria até um ato de cidadania, de vocês estarem exercendo aqui essa juventude que está aqui da FAETEC, de entender como é que funciona uma Câmara dos Vereadores e o quanto nós, que somos munícipes, podemos participar ativamente das políticas públicas do município. Só uma afirmativa. Perfeito, Isa. E assim, você falou da juventude, é muito importante, porque amanhã eu estou indo para o Congresso Estadual de Juventude, né? 3 dias seguidos para representar Saquarema. Fui eleito para representar Saquarema, justamente, e a minha pauta, foi o que eu falei, a minha pauta, ela é a pauta cultural, está no Estatuto da Juventude, né? O Estatuto da Juventude garante direito à cultura. E a ideia é fazer com que vocês sejam representados, mas eu preciso que vocês estejam engajados nisso. Tá? É importante a participação, não é engajado de sair daqui e dizer, poxa mãe, poxa pai, poxa amigo, olha, foi uma palestra maravilhosa, mas eu quero a ação, nós precisamos de ação. Eu nunca vi, honestamente, estou há 3 anos na Secretaria de Cultura, na Subsecretaria de Cultura, 3 anos, eu não vejo, desse ano para cá, eu tenho visto os agentes participando da gestão, eu tenho visto as universidades solicitando a gente, as escolas solicitando para falar de cultura. Eu nunca vi isso. Isso é muito importante. Nós estamos vindo agora com uma valorização muito importante que a população está dando. Então, que isso perdure, né? Tadeu, que fazer uma pergunta. Boa tarde. Primeiramente, eu queria parabenizar o senhor, porque eu não sou católico, né? Mas minha mãe era. E eu fico muito emocionado, acho muito bonita a Folia de Reis, a cultura, eu sou músico, acho muito bonita as músicas, as cores e tudo mais. Eu queria perguntar para o senhor, se o senhor, assim, para o futuro, o senhor tem fé nas próximas gerações, que elas vão dar continuidade a essa cultura, assim como o senhor viu a pessoa antes do Boca de Velho, viu o Boca de Velho, e agora essa pessoa é o senhor, que dá continuidade. E qual é a maior dificuldade que o senhor vê, assim, para isso perpetuar por, sei lá, mais de 200 anos? Então, a dificuldade se torna essa questão até mesmo do poder público abraçar essa folia. Porque, como eu falei no início, né, sobre a questão dos foliões trabalharem, né, e o patrão não poder liberar. Porque a gente depende, é um grupo. Se faltar um, aí quebra a folia. Já faltou um que não ouviu o violino, a gente não tem mais. Tem uma menina até que houve interessezinho lá de aprender, ela está tentando... Acho que não conseguiu ainda um professor de violino. Então, eu acho que, né, o que falta na realidade é isso. É o abraço do poder público para poder a gente manter. Eu acredito, isso aí, eu acredito que se isso acontecer, com certeza a gente tem um mestre, mas a gente tem que ali, se a gente se dedicar mais tempo nessa folia, foi o que aconteceu com a Folia de Reis. É uma dedução minha. Com certeza, que eu conversava muito com o Boca de Velho, isso também foi por falta de apoio e incentivo. Né? Tem uma lei, e foi implementada uma lei na Câmara dos Vereadores de Saquarema, onde tomou a Folia do Divino, a Festa do Divino, como patrimônio histórico e cultural do município. Né? Então, só depende, né? A gente depende do poder público a abraçar para poder dar continuidade a essa folia. Então agora o ideal seria fazer uma campanha prol da Folia de Reis, né? Sim, Folia de Reis hoje não existe mais, né? De repente pode ser até que se conseguir alguém que saiba para ensinar os novos, para montar um novo grupo. A Folia do Divino ainda tem, então dá para seguir. Né? Eu faço de tudo, né? Mas tem minhas dificuldades. Eu recebi um convite. A Bandeira do Divino, ela visita várias cidades, vários lugares. Quando eu tenho essas apresentações culturais, convido a Folia do Divino, que é uma tradição da cidade muito antiga. Ela também fez parte, teve no concurso público do município, também foi incluído no concurso público. E muitas pessoas não sabiam, inclusive até do Império, do Corinto. Né? Muitas pessoas perderam o ponto ali.
Então, o que acontece? E a Folia do Divino, ela teve na década de 50, isso não, né, esse é comentário das pessoas antigas, né? Os antigos comentam como é que era, não sei se você é de Saquarema, mas se você procurar saber a história da Folia do Divino, tem muitas histórias bonitas. Então, aqui na década de 50, houve uma Copa das Cidades na TV Tupi, e Saquarema levou a Folia do Divino. Ela, quando se apresentou, ela tirou em primeiro lugar, pelo canto, pela cantoria. Isso é uma cantoria bonita, as pessoas prestaram, é uma cantoria bonita e emocionante. A gente, né, só observar, independente de religião, né, mas é uma tradição da cidade. Então a gente respeita todas as religiões, mas a nossa tradição a gente não pode deixar morrer, não pode deixar ela acabar. Muito obrigado. Só um minuto. Complementando, eu acho que mais do que uma campanha, eu acho que a palavra certa é uma proposição. Vocês têm que propor. E assim, a falta de incentivo do poder público é clara. Não tem como escapar da falta de incentivo e de valorização. Mas vocês precisam chegar lá com uma proposição. Dizer assim, nós estamos juntos para poder colaborar com vocês para que isso não morra. Porque chegar no embate, eu acho que não é o caminho. Então, assim, chegar junto no movimento tende muito mais a dar certo do que errado. Ah, não, vem pro palco aqui falar, menina. É de um palco, aqui, ó. Alguém falou sobre os dons do divino. Eu queria saber como isso é passado para os jovens. Então, os dons do Espírito Santo, ele é passado na catequese, né? Quando os jovens se interessam na caminhada de igreja, né? Ele é passado, né? Todos os dons, são os 7 dons do Espírito Santo. Ele é passado, que é o temor de Deus, não vou lembrar todos, né? Ciência, temor de Deus, fortaleza. Porque são vários, né? São 7 dons. Entendeu? Então eles aprendem muito na catequese, quando quer seguir a caminhada de igreja, né? Aí aprende ali. Oi, Darlan. Oi, gente. Nossa, tá alto isso aqui, né? E aí? Vou vir pra cá. Nossa Senhora! Tá, vou ficar aqui no meio. Que cantora eu tô aqui, tu, rapaz. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Eu nem preciso de microfone, né? Porque eu falo alto. Enfim. Eu queria fazer uma pergunta que é pro Darlan, mas também é pra você. Eu acho que, assim como ele disse... eu também não sou católica, mas eu acho que é muito importante a gente entender essa questão da cultura, né? Eu sou de uma família extremamente rural e eu cresci com folia de reis dentro da minha casa. A pergunta é pro Darlan. Darlan, a partir por exemplo, dessa vivência que eu, enquanto atriz e arte educadora popular, tenho... Carol com as demandas dela, Dai, enfim, todas as pessoas que estão aqui, a gente pensar algo possível. A gente consegue que o poder público nos acesse, porém, óbvio, com o repertório deles. Eu acho que é importante a gente costurar, né, porque a gente tem viva hoje a Folia do Divino, mas a gente necessita da Folia de Reis, porque aí lá a gente vai costurar todos os tipos de fé, de certa forma, que é como eu fui criada e olhada, para a gente não demonizar mais a questão dos bate-bolas, enfim, dos mascarados, a gente pensar oficinas, enfim, de máscaras, oficinas de figurino, tudo isso. Isso é possível pelo poder público? A gente consegue esse apoio de vocês? Claramente possível. Assim, eu vou falar vou fazer um adendo, puxando do que ele falou do concurso, né? O concurso caiu Conhecimentos Gerais do município de Saquarema, que basicamente foram conhecimentos culturais. E toda a bibliografia usada pela banca foi uma bibliografia completamente defasada.
né, em alguns aspectos. E toda a bibliografia, toda parte da autora desse livro, do Tupi. Então aí também vem uma proposição a vocês que fazem parte da cultura municipal. Qual é a produção literária que se tem sobre os conhecimentos do município de Saquarema? Para além da dos Tupi, a dos Tupi um dia vai nos deixar. Então, o primeiro ponto que eu acho que para você enaltecer esse tipo de manifestação, é preciso salvaguardar. É o que a cultura tem que ser feita, salvaguardar. Então, você tem que salvaguardar ela. E aí, eu penso muito, já pensei outras vezes, em outros momentos, em fazer um livro colaborativo sobre a cultura de Saquarema. Porque não se tem, é impossível eu, autor, fazer um livro que contemple todas as áreas que Saquarema tem de cultura. Então eu vou precisar de Tadeu para falar da música, eu vou precisar de você para falar do teatro, das artes cênicas, eu vou precisar da Carol para falar do artesanato. Eu acho que um livro colaborativo, e dele para falar das folias. O primeiro, porque isso aqui não morre. Eu estou falando do livro porque o livro não morre. Tende a não morrer, né? Agora, essa proposição que você traz de valorização, talvez trazer um projeto, uma ideia, é completamente possível, né? Lógico, você tem que saber usar os mecanismos, né, da administração pública. É patrocínio, é apoio, é contemplação no edital. Eu acho que tem tudo, tem várias possibilidades. Mas o que se tem que ter eu estou vendo que há força de vontade. Mas a gente precisa produzir algo que não seja uma ótica única. Essa ótica tem que ser colaborativa. Quando vocês falam que vocês três pretendem se juntar com... Isso para mim é maravilhoso. Isso, primeiro, é união cultural. E segundo, que vai sair daí vai ser espetacular e improvável. Né? Então eu acho que é possível. Eu só acho que é preciso... eu estou à disposição, volto a dizer, estou à disposição para explicar todos os mecanismos que vocês precisam para que isso aconteça. Estou à disposição para explicar como que se monta isso, porque é algo que eu vivo, que eu amo o que eu faço, eu amo cultura, eu amo fazer essa organização. Então, eu estou à super disposição de vocês, mas é preciso a gente sempre ter um pé na realidade do que, primeiro, a administração pública não faz tudo aquilo que querem, é tudo aquilo que se precisa. Então você precisa mostrar para a administração pública a necessidade que existe. E não só isso, você precisa fazer com que seja de relevância social. Porque você não está fazendo um projeto, um produto, um objeto, somente para um determinado grupo. Você está fazendo para um grupo de etnias diferentes, de faixas etárias diferentes, de religiões diferentes. Em maio, eu fiz uma exposição na Casa de Cultura chamada Saquarema 72 anos de cultura. Tinha, na área das manifestações, tinha a Folia do Divino, junto tinha a festa de Santa Saracali, que é cigana, tinha a festa e procissão, a presente procissão Iemanjá. Você tinha as danças típicas. Então, assim, não tem como você falar de patrimônio, falar de... É que a gente está focado nas folias, mas não tem como você falar de patrimônio, falar de salvaguardar, sem você entender todos os aspectos e as interseções que elas se conversam. Sabe? Assim, existe um calendário. Né? A festa de Santa Célia numa data, Iemanjá em outra, Divino é outra. E por que não há um apoio ecumênico entre essas manifestações? Por que a manifestação não apoia a outra? Não é apoiar de estar lá ou algo do tipo, mas é de valorização. É de entender que assim como aquela manifestação cultural, religiosa é importante para mim, essa também é para você. Então é preciso também ter essa visão. Aí eu passo para ele complementar. Não, eu acho que é muito sobre isso. Eu acho que é muito sobre a gente entender o quanto a gente é uma cultura de fé. Né? Eu acho que a gente é uma cultura de fé. E aí, por exemplo, eu preciso do seu repertório para poder me acrescentar no... Eu tô falando isso, gente, num lugar imagético, tá? Não, você está entendendo. É união. É unir. Isso, num lugar ecumênico
mesmo, de a gente estar junto ali por uma visão que é cultura. Quando a gente fala de cultura popular, é pra gente ao mesmo tempo deseuropeizar tudo que a gente viveu, porque a gente é Brasil, a gente faz a nossa própria cultura pensado na nossa própria fé, que também é diversa. Eu acho que é meio que isso, sabe? Paulo Paguinho, a questão é a gente se unir, né? Eu acho que independente desse segmento religioso, né? A gente tem que ter uma união em geral e falar e trabalhar em prol da cultura, que não deixa de ser cultura. É o seu trabalho, né? Também tem essas dificuldades de apoio, não é isso? Todos nós temos. Então, é isso que temos que mostrar para o poder público, a importância da cultura. A gente já está indo para o final, mas eu gostaria de fazer mais uns adendos, né? Eu fico pensando em várias coisas enquanto vocês vão falando, e é engraçado que eu peguei como referência esse livro, né? Porque ela foi uma autora que trabalhou, mas como que também agora eu me arrependo de não ter parado para conversar com ele mais, sabe? Assim, ter tentado entender um pouco mais a folia, talvez um aspecto de quem... Então, assim, eu lembro uma vez que lá no Centro de Memória, quando a gente inaugurou o Centro de Memória, que eu fiquei lá perguntando o que significa, que parecia uma criança boba, querendo saber o que significava. E eu não quero que a juventude saia daqui arrependida. Eu não quero que elas passem por essa vida arrependida de não ter consultado, de não ter tentado, de não ter feito. Eu acho assim, eu tenho muita sorte de fazer parte de uma administração de gestão cultural. Hoje eu não sou só um produtor, sou um gestor cultural. Eu tenho muito orgulho disso. Mas eu acho que se eu tivesse na sociedade civil, eu daria um trabalho, porque eu sou uma pessoa de uma imaginação muito fértil. Acho essas proposições que você faz muito importante. E assim, eu falo muito com os artistas do município, né? Vamos se encontrar a cada 15 dias, a cada mês, para poder pensar em ideias. Eu não me importo de dar ideia para vocês. Eu não me importo de construir as ideias com vocês. Eu sei os mecanismos. Assim, nós estamos agora no boom da Lei Paulo Gustavo, e agora a produção audiovisual. Cara, que lindo seria se tivesse uma produção audiovisual sobre a folia. Assim, sabe? Assim, então, assim, eu acho que essa proposição fica. Eu agradeço vocês, primeiro porque são colegas. Agradeço a FATEC mais uma vez, né? Agradeço todo mundo que me convidou, primeiramente. E assim, estou à disposição do que precisarem de mim. Essa é a minha fala no final, vou passar para vocês falarem. Mas assim, se quiserem me seguir no Instagram, podem seguir, eu deixo com a Daiane aí. Mas eu estou à disposição de qualquer um, para responder qualquer pergunta, qualquer coisa. Se não me engano, a próxima é sobre o Tempo do Rock, né, que é um espaço cultural que o Felipe, um ótimo coordenador do Tempo do Rock, o cuidado que ele tem chega a ser brincadeira. E a Brenda auxiliando ele, eu acho que vocês não saiam daqui, porque é muito importante. Porque a gente está falando de valorização cultural, uma delas já morreu, né, que foi a Folia de Reis, o Serguei morreu, mas o legado está com eles. Então, eu acho que valorizar esse tipo de trabalho é muito importante. Essa é a minha fala final. Quero aqui, primeiramente, parabenizar pelo trabalho de vocês e agradecer pelo convite, né? Isso é muito importante, mostrar, né, a cultura para os jovens, né? E qualquer coisa que precisar, vou estar à disposição. Meu nome é Manuel Jorge, né? Mas sou muito conhecido na cidade como Jorginho da Bandeira, tá bom? Se alguém falar, onde mora o Jorginho da Bandeira? Se falar por Manuel Jorge, ninguém vai saber. Jorginho da Bandeira, todo mundo sabe. Muito obrigado. E obrigado a todos vocês aí por ter comparecido aí a esse evento maravilhoso. Pedir muito obrigado também por ter convidado a gente a estar aqui. Agradecer a vocês por estarem aqui nos ouvindo, porque a gente que é jovem, a gente sabe quanto é chato estar ali escutando, mas vocês continuaram aqui, junto com a gente, prestando atenção, ouvindo um pouco do que a gente tem a dizer para vocês. E qualquer dúvida que tiverem, que muitos têm também às vezes dúvidas, mas ficam com medo de falar em público. Mas qualquer dúvida que tiverem, pode procurar a gente vai estar à disposição para ajudar vocês. Muito obrigado novamente a todos. Jorginho da Bandeira, Eric Florencio, Darlan Lira. Muito obrigada a vocês.
por dividirem conosco toda essa riqueza cultural, populares tão lindas e que elas possam permanecer vivas, ainda que seja na memória de nós, saquarimenses. Me incluí aqui como saquarimense, não sou de coração. Gente, deixa eu só falar essa música de Ivan Lins e fala muito sobre a festa do Divino. Essa música é em homenagem a você. Lá onde que ela botou? Os devotos do Divino.